Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou Ken Tamura e o vídeo de hoje nós vamos explorar sobre o assunto chamado os fractais da alma. Eu vou procurar passar da forma mais fácil que eu conseguir, porque é um conceito bem complexo. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para você deixar seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Para a gente começar a falar sobre fractais da alma, primeiro a gente precisa compreender o que significa a palavra fractal. Fractal significa um fragmento ou parte, um pedaço de alguma coisa. Na matemática, trata-se de figuras geométricas que se repetem ao serem divididas e que muitas delas podem ser encontradas na natureza. Então eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine uma pirâmide. A gente pode encontrar pedras com formatos piramidais e até montanhas com formatos piramidais. Se a gente olhar para uma flor, vamos ver que as pétalas são repetições quase que perfeitas umas das outras. E se pegarmos uma lupa para ver o miolo da flor, nós vamos perceber que o miolo, na verdade, é um conjunto de centenas de partes que têm o mesmo formato. A mesma coisa também acontece com a forma geométrica de uma esfera, que se repete em micro-organismos, que se repete no olho humano, se repete em algumas frutas e frutos, em sementes e inclusive em planetas. Bom, acho que deu para você entender o básico sobre os fractais. São formas geométricas que se repetem e que fazem parte de algo maior. Então vamos avançar agora para a parte espiritual. Mas antes disso, se esse assunto te interessa, assista também o vídeo que nós fizemos chamado O Princípio da Correspondência, onde eu falo muito sobre a proporção áurea, que é talvez um dos exemplos mais incríveis de fractais que eu conheço. Mas então, espiritualmente, como a ideia de fractal se encaixa? Existem algumas definições, mas hoje eu quero focar aqui com você sobre duas formas mais importantes em que esse conceito de fractal se encaixa. A primeira é que, assim como cada pétala faz parte de uma flor e cada planeta faz parte do universo, isso nos remete à ideia de unicidade, ou seja, cada um de nós faz parte do todo. E isso é muito interessante porque só reforça a compreensão de que todos estamos conectados e, ao mesmo tempo, fazemos parte da mesma vida. Cada um de nós é um fractal espiritual que se repete bilhões de vezes. Mas, além disso, existe o conceito de fractal chamado fractal da alma. Então, o que será isso? É o seguinte: todos nós somos espíritos e, como tal, somos divinos e perfeitos, certo? Estamos além da limitação dos nossos pensamentos, além de sentimentos como medo ou tristeza. Estamos em fluxo natural com a sabedoria divina, com a energia universal. Esse é o ser espiritual que nós somos. Mas a parte em que pensamos e que precisamos desenvolver consciência, a parte que encarna através do perispírito e passa por diversas experiências em cada vida encarnada e desencarnada, nesta terceira e quarta dimensão, é o que nós chamamos de alma. É a alma, portanto, que pode passar por traumas e carregá-los em nosso DNA. E para cada trauma que nos impacta profundamente, é como se nós deixássemos um pedacinho da alma ali. E a soma de cada um desses pedacinhos são chamados fractais da alma, entende? Sabe quando a gente vivencia alguma coisa que nos incomoda muito e mesmo sem a gente ter motivo, sem a gente saber o porquê, mas incomoda muito? Esse incômodo vem da informação do DNA e provavelmente ali existe um fractal da alma, um pedacinho da alma que ficou preso ao passado. Imagine uma pessoa que morre de medo de água, mesmo que nunca tenha tido algum problema com água, nunca tenha passado por nenhum sufoco. O
O que acontece com esse medo é que ele vem de outros momentos, de outras vidas, onde ela passou por alguma coisa muito ruim que estava envolvendo água. Imagine uma pessoa que, mesmo não tendo ido para um determinado lugar, digamos a Índia ou o Brasil, por exemplo, e que, mesmo nunca tendo ido, ela sente uma repulsa. Algo dentro dela faz com que ela queira ficar longe daquele país. E se você perguntar, ela provavelmente nem vai saber o motivo, não vai saber explicar, mas vai dizer que não vai nem se alguém der a passagem para ela. Então, de onde vem isso? Essa repulsa vem do fractal da alma. Provavelmente foi algo que ela vivenciou e que faz com que ela não queira retornar para aquele lugar. Mas os fractais da alma vão além disso. Acontece que ter medo de água ou ter medo de ir para um lugar qualquer é algo que a gente consegue administrar numa boa, certo? Mas você se lembra que os fractais se repetem? Pois é, espiritualmente os fractais absorvem uma energia que não se alinha com o universo. E esse é o motivo pelo qual a alma se fragmentou. O universo percebe essa dissonância e ele faz com que outras situações dessa mesma energia retornem para nós em forma de padrões repetitivos. E para quê? Porque é a forma do universo trabalhar para que a gente tenha a oportunidade de conseguir soltar aquela energia e fazer com que o fractal volte à unidade. E é por isso que muita coisa indesejada se repete em nossas vidas. Uma pessoa que passou por violência, por exemplo, e deixou esse fractal no passado, ela pode vivenciar outras situações que também envolvem violência ao longo de sua vida, até o dia em que ela consiga compreender e liberar a energia presa com aquele fractal. E por que precisamos entender isso? Porque nos ajuda a compreender que em cada evento aparentemente negativo que nós passamos, existe por trás a sabedoria divina fazendo com que aquilo aconteça para que a gente tenha a oportunidade de resgatar aquele fractal. Então, ao invés de reclamar que tal pessoa não te tratou bem, veja ela apenas como um elemento do universo que está te trazendo uma situação para que você tenha a oportunidade de resolver. Ou se tal coisa não deu certo na vida, veja como uma oportunidade do universo para que você perceba que existe algo a limpar dentro de você. Se você atrai com frequência relacionamentos com pessoas possessivas, é o universo mostrando que você também foi possessivo ou possessiva em outras situações no passado e que precisa resgatar isso. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas, ao invés de compreenderem isso, elas reclamam do outro, reclamam do que aconteceu, culpam isso ou aquilo e dessa maneira continuam com os fractais da alma presos no DNA. E pior, os problemas vão se repetir. Além disso, devido à frequência vibratória de um fractal, isso pode entrar em ressonância com nossos descendentes e ascendentes, atingindo, portanto, outras pessoas da família. Uma mãe que viveu relacionamentos violentos e fugiu com a filha, por exemplo, pode contagiar a filha com o mesmo fractal de alma, de maneira que a filha possa atrair no futuro relacionamentos do mesmo tipo, relacionamentos violentos na vida dela. Pais viciados em algum tipo de droga podem entrar em ressonância indesejada com os filhos, que acabam tendo também algum tipo de vício no futuro. Então, quando limpamos e resgatamos um fractal, ajudamos não somente a nós e todas as versões de nossa alma de vidas afetadas, mas também ajudamos os nossos descendentes e ascendentes. É como se o resgate de um fractal pudesse curar muitas outras almas. Bom, a essa altura eu acho que você já percebeu como todas essas informações de fractais da alma casam com os ensinamentos do Ho'oponopono, certo? Não é incrível a coincidência? É por isso que estudando a espiritualidade sem apego a dogmas, a gente consegue fazer cruzamentos como esse, enxergando os mesmos conceitos de fractais da alma com o Ho'oponopono e com os conhecimentos herméticos de 5.000 anos atrás. Os fractais da alma só acontecem
Ou seja, o trauma só acontece porque a memória daquele trauma permanece. Porque imagine você quantas brigas, quantos conflitos, quantas experiências desagradáveis nós passamos por milhares de anos. Então, a partir de hoje, você pode fazer duas coisas. A primeira é identificar fractais da sua alma. E você vai fazer isso observando situações que acontecem, né? Obviamente, situações desagradáveis que acontecem de forma repetitiva. Por exemplo, se uma pessoa foi traída algumas vezes, ou se ela passa por perdas financeiras ou perdas materiais repetidas vezes, são exemplos de fractais de alma. E a segunda é trabalhar para limpar esses fractais. E você já sabe, nós vamos fazer isso através do Ho'oponopono. Ah, mas então é só fazer Ho'oponopono que eu limpo tudo? Bom, tem alguns detalhes importantes. O primeiro é o que eu acabei de falar sobre identificar fractais. É muito importante identificar um padrão repetitivo. E o segundo é fazer o Ho'oponopono com verdadeira e profunda intenção de limpeza. Para fazer com verdadeira e profunda intenção de limpeza, é preciso a conscientização, que é o que nós estamos fazendo aqui. Só que mesmo entendendo tudo isso, se a pessoa não tiver a firme decisão de limpar, não vai funcionar. Sabe aquela pessoa que está morrendo de raiva, por exemplo? Não vai funcionar porque ela ainda está colocando a culpa na outra pessoa ou na situação. E é por isso que os fractais se repetem tanto. Agora, sabe quando a pessoa diz: chega, eu não aguento mais isso, eu não quero mais essa amargura, ou seja lá o que for na minha vida. Então ela não está mais preocupada em culpar ninguém, ela quer apenas resolver. Então é nessa hora, pode ter certeza, nessa hora o Ho'oponopono vai ser feito com verdadeira e profunda intenção. Lembre-se desses dois pontos. Segue então a minha sugestão de Ho'oponopono para a limpeza dos fractais da alma. Diga seu nome. Sinto muito por você carregar tanta dor e passar por tantos eventos e situações repetidas todo esse tempo. Por favor, me perdoe por fragmentar a minha própria alma e por ter carregado tantas memórias nas quais criei mágoas, tristeza, medo, inveja e ressentimentos em meu DNA. Eu te amo, pois você é a expressão verdadeira da luz divina e suportou tudo isso para o meu aprendizado. Sou grato, sou grata por você estar aqui, por sua força e perseverança para que eu pudesse fazer essa limpeza em minha vida. Peço ao Divino que habita em mim, que leve embora essas memórias e as transmutem em pura luz. Quando conseguirmos limpar as memórias de cada fractal da alma, conseguiremos trazer a nossa alma de volta à unidade. Compartilhe aqui experiências em que você identificou fractais da sua alma, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.